Oi, gente! A gente está aqui no Fab Talks, nosso cantinho para falar de relacionamentos. Pode ser relacionamentos amorosos, relacionamento de família, de amigos, enfim. A ideia é ter uma interação com vocês, de vocês trazerem também pedidos de conselhos. A gente vai dar conselhos e eu sempre vou ter alguma convidada ou convidado muito especial aqui comigo. E sempre vão ter temas, né, tópicos para a gente discutir. E o tema de hoje é ciúme e redes sociais. E eu tenho aqui para falar desse tema uma pessoa muito especial, Chantal, dispensa apresentações. Ai, até parece. Obrigada por estar aqui. Imagina. Bom, a Chan, além de influencer, é empresária, agora é diretora criativa da Hope Resort. Estou mega orgulhosa de você. Ai, eu tô muito feliz também. Com medo, mas feliz. Nossa, imagino, mega responsa, né? Mega responsa, gente. Nossa, eu quero muito saber disso. Mas a Chan, para quem não sabe, é casada com o Matheus Verdelho. Tem 2 filhos, Filipe e Domênica. É. Você está casada há quanto tempo? Acho que, eu não sei se, gente, você acredita que eu não sei datas, eu não sei o ano que eu casei. Maravilhosa, Eu não sei sério. se são 5 anos ou 7 anos. Isso é coisa de aquariano, 2017, eu acho que eu casei. né? Tá. Seria quantos anos, se fosse 2017, 5 anos. Então, acho que eu tô casada há 5 anos. E com ele junto, 7. 7 anos. E você... Como é que você lida, assim, eu quero saber, porque você e ele são expostos, né? Sim. Então, queira ou não, muitos seguidores nas redes sociais, etc. E aí eu queria entender, assim, mais ou menos como é que você lida com essa exposição junto, assim, você e seu marido, como vocês lidam com isso? Se tem ciúme, se rola um ciúme, como que é? Começando assim, quando o Matheus me pediu em namoro, eu acho que virou uma chavinha nele. E eu acho que na cabeça dele ele falou, pronto, eu vou fazer minha família, é meu objetivo, é minha meta, é construir isso, né? Sem eu pedir, sem eu falar nada, sem ter uma briga, sem motivo, ele simplesmente pegou e parou de seguir todas as meninas do Instagram dele. Deixou Mentira. só, tipo assim, quem era realmente, sei lá, uma amiga de infância, esposa de algum amigo, parente, alguma amiga minha que convive muito com a gente, mas de resto, ele parou de seguir todo mundo. E ele te avisou? Não! Ah, ele simplesmente parou. Simplesmente parou. Que Aí um fofo. dia eu fui ver, eu falei, nossa, você não segue ninguém? Aí ele, sei lá, achei que não fazia sentido ficar seguindo essas meninas que eu, na verdade, a minha intenção quando eu fui seguir elas era de paquerar. Sim. Agora eu tô namorando com você, por que eu vou continuar lá? Ah, achei muito respeitoso da parte Muito. dele, muito. Mas no começo do nosso relacionamento, e o Matheus ainda é um cara muito bonito, né? Modelo, enfim. As meninas mandavam muitas mensagens pra ele. Nossa. Nudes. Mentira. Convidando. Nudes. Meu Deus. Tipo, partes íntimas. Pá. Meu Oi. Deus. Mandavam muita mensagem, mandavam E ele te chaveco. mostrava? Não. Não mostrava. Ele xingava a pessoa, porque ele fica bravo. Ele Ele tipo assim, xingava? eu acho que na cabeça dele é tipo assim, você tá me desrespeitando, porque eu namoro, É. sabe? Mas não deixa de ser. Né? É. E aí, bloqueava, ele ia bloqueando. Agora, hoje em dia, ele mudou, ele não xinga mais, ele só bloqueia. Mas, então, foi diminuindo muito o número de mulheres que mandavam essas coisas. Também virou pai, né? Tudo. E porque acho que ele se portava de uma forma que não dava entrada para a pessoa mandar, sabe? Então, hoje em dia tem muito pouco, mas deve ter, eu não sei, ele nem me mostra, eu nem vejo, ele deve ficar bloqueando lá as pessoas. E você recebe muito? Não, é difícil, mas no começo do nosso relacionamento eu recebi de algumas pessoas, tipo, até famosas e tal. E o Matheus, ele é muito de boa, porque eu falava, nossa, fulano me mandou mensagem. Aí eu falava, né? Uhum. Eu amadureci também. Mas, enfim, você é amigo de fulano? Porque ele tá me mandando uma mensagem aqui. Aí, Aí ele pegou bode de todas essas pessoas. Pegou bode, mas Lógico. também não fez nada, sabe? Não é, eu vou arrumar encrenca, eu vou brigar com o cara, tá mandando mensagem pra minha mulher, nada disso. Ele simplesmente cortou da vida dele. Mas vocês tinham, no começo, um relacionamento aberto, né? Que eu vi você até falando em outro Sim. podcast isso. Ele, inclusive, não gosta que eu fale isso. Ele ficou muito bravo da última vez que eu falei. Por quê? Por Não quê? é que a gente namorava e aí cada um podia ficar com cada um. Eu chamo de relacionamento aberto porque, pra mim, aquilo parecia um relacionamento aberto. Por quê? Você A já gente considerava um relacionamento sério, Era um né? relacionamento. Ele dormia comigo 5 vezes na semana. Por meses, sei lá, 6 meses que a gente ficou nesse esquema. E 2 dias da semana cada um ia fazer o que queria. Entendi. Porque a gente não estava namorando e a gente não queria namorar. A gente Vocês estavam ficou ficando, muito... então. A gente estava ficando. É porque quando fala relacionamento aberto, parece que vocês definiram assim. Não era bem assim. Não era bem assim. Então Entendi. eu fiquei errado, estou aqui redimindo.
Que bom, pelo É menos porque a eu, gente... é, Mas é como você considerou, porque você sentia algo mais especial do que só uma ficada, né? porque foi um combinado. Entendi. Assim, ó, a gente ficava. E ele não queria ficar comigo e ficar com outras pessoas, mas ele Entendi. queria ficar com outras pessoas. E eu também. Eu namorei minha vida inteira, um atrás do outro. Teve um namoro que eu fiquei uma semana solteira. Nossa, Juro. não. Uma semana conheci o menino, me apaixonei, saí com o menino e ele já me pediu em namoro e foi. Entendi. Inclusive, foi um menino que eu namorei bastante tempo, porque você pensa, nossa, foi tudo tão rápido assim, deve ter. Mas. Então a gente não queria. E aí a gente teve essa conversa, porque ele falou assim: acho que é melhor a gente não ficar mais, porque eu não quero fazer nada de errado. Entendi. E aí eu falei, então, eu também quero fazer outras coisas, vamos combinar que você pode ficar com quem você quiser. A gente não tá namorando. E não é aquela ficada com a intenção. Porque quando você tá ficando com alguém, você tem intenção de namorar, aí rolam umas regrinhas Sim. subentendidas de que você não vai ficar com outra pessoa, de que você vai, sei lá, avisar se você vai sair no final de semana, sabe? Sei. Tem umas, né? Não, e na verdade, assim, para os dois lidarem com essa situação, os dois têm que estar com a mesma cabeça, né? É. Se um tivesse mais sério, querendo namorar, e o outro não, então vocês dois Não ia estavam na dar mesma certo, vibe, na mesma basicamente. vibe. Entendi. Foi uma época que é muito engraçado, e eu falei isso nesse podcast que foi meio polêmico. Eu sempre namorei, a minha vida toda. Às vezes eu nem gostava do cara que eu estava namorando. Mas porque eu acho que a nossa sociedade é tão machista que eu me sentia desvalorizada se eu estava solteira. Ah, entendi. Porque é sempre assim, tá solteira, tá desesperada. Verdade. Não é? É. Tipo, as pessoas olham desse jeito. Nossa, aí tá solteira, deve estar desesperada. Qualquer um que aparecer vai querer namorar, vai querer casar. E foi uma época que eu tive um Interessante clique que eu falei assim, gente, ninguém paga minhas contas, eu sou independente, eu tenho minha carreira, eu tô indo muito bem nela. Na época, eu trabalhava na Schutz. Aham. Tô indo morar sozinha, tá tudo ótimo. Desvalorizada, se alguém me achar isso, essa pessoa eu não quero pra minha vida com essa cabeça. Agora eu vou ficar solteira e vou fazer tudo que eu sempre quis fazer e eu não fiz porque eu tinha essa mentalidade dessa sociedade machista que prega pra gente isso. Então, Então, com o Matheus, foi a primeira pessoa que você testou isso? Não. Assim, por exemplo, ficar com outras pessoas ou não? Aí o que aconteceu? Eu terminei um namoro que eu não sei porque eu namorei, porque eu não Sei, um gostava cara do cara. X, aham. Juro, tipo, Imagina ele olhando isso agora, ah, coitado. tudo bem, ele também me traiu, então tá tudo certo. Ah, pronto. Então, tipo assim, Esquece. eu não gostava dele, me traiu. Bem tá feito, tudo... então. Aí eu falei, agora eu não vou namorar com ninguém e eu vou ficar com um monte de gente que eu não tinha coragem de ficar, porque eu achava que eu tinha que ser santa, recatada e namorar. Uhum. Foi na época que estava acontecendo o Snapchat para mim, que eu estava começando a ficar conhecida, então eu comecei a frequentar lugares que eu nunca imaginei, a conhecer pessoas que eu nunca imaginei. Então eu tava tipo assim, caraca, o mundo aqui, ó, na minha mão. Eu tava na época, literalmente, que eu queria, tipo, fazer tudo, me jogar no mundão. Sim. E aí eu conheci o Matheus. Não acredita, por isso, Então, Entendi. imagina, Você queria curtir mais um pouco. queria muito, só que ao mesmo tempo eu tava gostando muito dele, eu queria os dois mundos. E aí quando eu vi que dava para ter os dois, Você falou, ótimo. eu falei, vamos fazer os dois? Eu propus para ele. Mas quem lidou pior, assim, com essa situação? O Matheus, na hora que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente fica quando a gente quiser. Se a gente quiser ficar 7 dias na semana, beleza, e um dia cada um vai para um canto, beleza. E a gente faz o que a gente quiser também da vida. Aí ele olhou para mim e falou assim, e se um dia eu acordar querendo ficar com você para sempre? Meu Olha Deus, isso. que fofo. Era- Eu sou era mega uma- romântica, eu amo Uma essas situação coisas. muito difícil, porque eu queria o mundo e queria ele, ele também queria o mundo e me queria ao mesmo tempo. Você entende? A gente Entendo. queria duas coisas que não... Mas eu acho também que isso também ajudou vocês a se fortalecerem, né? E também valorizarem vocês dois. Super. Né? Cada um valorizou mais o outro porque Super, percebeu que, na verdade, tipo, tá, eu tô ficando com outras pessoas, mas eu gosto dela, né? Exato. Eu imagino a cabeça dele e a sua também. Exato. E aí, quando ele falou essa frase, eu falei, se algum de nós quiser ficar para sempre com o outro, a gente vai avisar. Ou agora eu tô gostando de você de um tanto que não tá dando para... Fazer outras coisas. Nem Fazer quero, outras né? coisas. Nem quero. E aí a gente vai decidir, então vamos ficar juntos ou não? Vamos dar uma afastada para dar uma esfriada? Sim. E aí ele ficou assim, ele sempre me falava, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo, essa história não vai ser legal. É porque pode magoar, né? Ainda mais vocês, que, na verdade, dava para ficar sabendo quem vocês Isso, ficaram, super etc. dava. Então, eu bati o pé e falei assim, não, vai dar certo, somos livres. A gente brincava, a gente falava essa frase o tempo todo, somos livres, porque somos livres, vamos lá, Maravilhoso. modernos, avançados, uhul.
E aí, mas foi ótimo, porque realmente eu tive aquele tempinho que eu curti muito o mundo, que eu tava com essa sede de curtir, porque eu acho que eu me senti presa. Eu me prendi, né, esse tempo todo por conta dessas crenças machistas. E ele também tinha acabado de sair de um namoro, o Matheus já foi casado, ele tava na transição de molecão para homem, eu acho. Sei. Apesar de que ele já tinha 30 e algumas coisas, alguns anos, mas ele já estava nessa transição. Homem demora para amadurecer, né? Eu acho. E ele estava nesse ponto de sair do molecão para virar homem, sabe? E foi bem a gente acho que atravessou juntos isso, sabe? Esse amadurecimento dos dois. E aí, quando ele me pediu, passou essa história inteira, ele fez essa coisa do Instagram de deixar de seguir, e o que me deixou muito segura. E ele fala para mim que eu não sou ciumenta, porque eu não sou. Zero. Ele fala assim, claro que você não é ciumento, eu não te dou motivo. Porque, então, na verdade, é verdade isso. Mas nos outros relacionamentos, eu era muito ciumenta. Olha, que loucura. Assim, ó, maluca. Eu lembro de um namorado que eu tinha um caminho no Instagram, que eu ficava fazendo ele a cada 1 minuto, que era ver se aumentou o número de seguidores, que era ver quem curtiu as fotos dele, se tinha alguém a mais, que era ver comentários. Eu ficava, tipo, num looping. E eu ficava num looping, assim... Mas o que ele fazia que você acha que te gerava esse ciúme, assim? Não, ele também me traía horrores. Entendi. Tipo assim, lembro uma vez que encontrei na casa dele um brinco. Aff. Aí ele falou, é da minha funcionária, tal. Só que era um brinco que poderia ser da funcionária dele. Só que, assim, muito provavelmente não era, porque era um brinco com um valor muito alto. Sei, provavelmente uma o joia. salário dela era uma joia. Entendi. Provavelmente com o que ela ganhava não daria para comprar aquela joia, né? Então, Sei. tipo assim... Tava, tipo, no quarto dele. No banheiro. Aff. Não, isso é muito ruim. E aí, Mas aí o cara mentia, tipo... Você se cegava, assim? Você preferia fingir meio que isso? Eu não tinha uma prova, apesar de que hoje, você olhando, pôr um brinco no banheiro, é uma prova concreta, né? Mas a gente não quer acreditar na hora, né? Pra você ter noção, eu só terminei com esse menino porque eu tive que viajar a trabalho para Nova York num carnaval. Ou seja, meu carnaval era na neve, não era tipo, oi, Brasil, né? Sim. Não ia ter... Porque... Ao mesmo Bloco, tempo que é carnaval coisas, aqui, é Fashion Week em Nova York. Sim. E aí eu fui para lá trabalhar com a Schutz, que eu tinha que ir. E ele falou, vou para Trancoso com meu amigo. Eu falei, tá bom. A gente vai ficar lá na casa dele, só a gente. Aí ele me lança e lá não pega celular. Nossa, aí já sabe, né? Aí eu, tá. Bom, você não tem noção. Ele foi pro Carnaval de Salvador. Foi pro Carnaval em Salvador de Glamujet, que era um avião, pra quem não sabe. Não, e todo mundo via quem ia. Tinha foto. Além de tudo, ele era burro, né? E aí o Cabra foi pra Salvador. Tinha foto dele, minhas amigas viram ele. Você acredita que o Cabra era tão sem noção que ele voltou e falou assim, eu não tava lá. Aí uma amiga minha que tava lá, a Ju Passo. Mas ele deixou fotografarem ele e tudo? Uai, como que ele ia pagar a ida dele? Gente, é verdade. Glamujet é tipo, você tinha que vai aparecer, lógico. Aí ele chegou numa festa depois, no Rio de Janeiro, eu fui pra lá, voltei do carnaval, era desfile das campeãs, e aí ele vira e fala, eu não tava em Salvador, tá doido, eu tava em Trancoso. Aí chegou o amigo dele, dono da casa, então. e falou assim, não, pior que não, ele é um cara muito legal, hoje em dia a gente é amigos, ele é, tipo, muito gente boa. Só que, tipo, também, imaturo, sei, entendeu? Molecão. Apesar dele ser bem mais velho que eu, molecão, sei lá. Acho que até pouco tempo atrás ele ainda era assim. Sim. E aí ele chegou e falava, eu não fui. Aí chegou o amigo dele, dono da casa de Trancoso, e fala assim, você não avisou pra ela que a gente foi pra Salvador? Aí ele, nossa, daí você nem terminou. pro amigo ele contou que ele tava mentindo pra mim, que tava em outro lugar, sabe? E talvez se ele falasse pra você, eu quero ir pro Carnaval em Salvador, não sei, como é que você reagiria? Não, eu não ia. Eu ia falar, amado, tudo não terás. Verdade. Tudo não terás. Verdade. A gente tem uma pergunta de uma seguidora aqui, que perguntou se vocês acham que sentir ciúmes é falta de maturidade. Acho que não, porque é isso. Tem gente que gera ciúme na gente, né?
Tem gente que é insegura e que precisa trabalhar essa questão da segurança. E acho que, na verdade, tem vários motivos para você ser ciumento. Você pode ter um trauma de um relacionamento passado Sim. que fica ali reminiscente em você e que você fica o tempo todo com medo de acontecer de novo. Nossa, eu acho que pode ter tantas explicações. Não, eu acho que às vezes tem o ciúme que a pessoa é insegura e é uma questão dela pessoal. E no seu caso, por exemplo, pelo visto, eu acho que tem muito mais a ver com o parceiro que está com você, se ele te gera essa sensação de insegurança ou não. Você, por si só, não é uma pessoa insegura, entendeu? Porque você tá com o Matheus, você não tem ciúme nenhum porque ele não te dá motivo. E aí, com o outro que te dava motivo, você ficava ciumenta. E até aí, alguém que esquece um brinco de uma mulher dentro do banheiro, obviamente, gera... Vai despertar um ciúme. Óbvio, óbvio. Eu acho muito isso. Gente, não sintam-se, assim, com falta de maturidade. Não, eu até acho que um pouco de ciúme é saudável, né? Eu acredito que, assim, ó, no meu caso, eu tive uma junção de duas coisas. A primeira que foi de eu me sentir mais segura e de eu entender o que eu sou. Então, assim, de que eu não dependo de ninguém emocionalmente, financeiramente ou qualquer outra coisa. De que tudo na vida pode se reciclar. Então, por exemplo, não deu certo o meu relacionamento, vou ficar triste, é lógico. Mas também vou conhecer outras pessoas, vou viver outras coisas. Tem coisas boas para acontecer. Não sei se é porque eu sou aquariana, eu racionalizo muito as coisas, mas para mim, hoje eu tô num momento que eu sou segura, que eu sei que eu conheceria... Confia no seu taco, assim, sabe? é mais você, Eu confio no meu taco. Então, juntou isso com o fato de eu estar com uma pessoa que não me dá motivo para ter ciúmes. Sim. Então, isso me deixa não ter. Mas eu poderia trazer um trauma de algum desses relacionamentos que eu contei e, mesmo assim, ser ciumenta. É verdade, porque quando você é traído em outro relacionamento, é muito fácil você trazer esse medo pro próximo, né? Muito. Muito. É que nem se você for assaltado. Você é assaltado na rua tal. Provavelmente você vai passar por lá várias outras vezes e vai ficar com medo de ser assaltado de novo. Verdade. É a mesma coisa que está no relacionamento. Fazendo um paralelo, é você estar naquela rua de novo com a segurança de que você não vai ser assaltada. É verdade. Agora, tem níveis, né, de ciúme. O que você acha, por exemplo, quando as pessoas compartilham as senhas e aí a mulher ou o cara entra no e-mail, nas redes sociais daquela pessoa e tal? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, assim? eu tenho todas as senhas do Matheus e ele as minhas, mas não por conta de ciúmes, foi acontecendo. Então, por exemplo, acabou a bateria do meu celular, eu preciso entrar no meu Instagram para subir um post. Posso entrar pelo seu celular? Aí ele vai lá e loga o Instagram dele no meu celular, sabe? Eu e o Bruno é a mesma coisa. É por acontecendo. comodidade, né? Sei lá, às vezes precisa usar alguma coisa assim. Senha do celular, direto. A gente trabalha com Exato. Faz um filme aí do meu. Imagina, toda vez ele ter que colocar a senha. Ele já me manda e fala, põe a senha aí, entendeu? Não, eu também acho que quem não deve não teme, né? Quando dá a senha, já parte do princípio que a pessoa não tá com medo, não quer esconder. Exato. Eu acho pouco complicado quando não... Tipo assim, o marido e a mulher... Não dá de jeito nenhum. Dá senha, eu acho isso com estranho. o celular virado para baixo sempre. Muito estranho. É estranho, também acho. Eu já estaria mais desconfiada se fosse assim, sabe? Aqui, ó, tem uma seguidora que mandou assim: instalei um keylogger no computador para pegar as senhas do meu namorado e deu certo. Meu Deus. Então, deve ter algum aplicativo que baixa as senhas. Aí isso, eu acho que não é você saudável, está invadindo a privacidade da pessoa. Se ela não te consentiu, sei lá, isso deve até ser um crime. Eu conheço gente... Lembra na época que era o dedão? Eu conheço gente que o marido estava bêbado e foi lá e pôs o dedão para abrir o celular do marido para ler as coisas. Uma amiga por Mas sinal. posso falar? Mas então, esse tipo de relacionamento... Não é muito saudável. Não é isso. Eu não me colocaria num relacionamento desse. Que é que nem quando perguntam, se te traísse, você perdoaria? Eu já ia te perguntar isso. Eu não perdoaria. Não é que eu não perdoaria, tá? Eu desculparia. Te desculpo, porém... Você não ia esquecer. Não, eu não ia continuar no relacionamento porque eu não gosto da Chantal ciumenta. Eu nunca mais quero ser ela. Entendi. Isso ia me consumir de um tanto, consumir o meu tempo, e eu já não tenho tempo para isso. Então, assim, eu não me manteria num relacionamento que eu tenho que pegar o celular do meu marido, olhar com quem ele falou, o que ele está fazendo. Ai, apertei a lanterna. Olhar, ficar fuçando. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero dormir tranquila. Eu quero ter paz. Relacionamento é uma coisa que a gente escolhe. Relacionamento familiar a gente não escolhe. A gente está lá e, de repente, a gente tem que ficar lá, né? Agora, relacionamento é uma pessoa que você escolhe para trazer para sua vida. Então, você vai escolher
um terremoto ou você vai escolher paz? Nossa, gostei dessa. Muito legal. Eu prefiro escolher paz. Eu também. Pô, é meio burrice você escolher um negócio ruim pra sua vida, né? Mas eu acho que o relacionamento também pode passar por fases. Então, é legal alguém que estiver assistindo, que está vivendo um relacionamento um pouco conturbado, ou você tem uma fase que você está mais ciumenta, de repente conversar, porque eu acho muito importante a conversa nessa hora, para o parceiro entender por que você está tão insegura, o que está gerando essa insegurança, para daí ele, porque assim, às vezes não é muito, por exemplo, o Matheus, ele foi genial de te trazer essa segurança sem você pedir, mas pode ser que tenha gente que nem se tocou, que está, por exemplo, seguindo aquela mulherada que paquerava, ou sei lá. E se isso for uma questão no relacionamento, eu acho que a conversa é a base de tudo para resolver, né? É que nem quando falavam assim, né? Você lembra na época que, ai, imagina, curtir outra mulher não é nada, você é louca. Você lembra quando as pessoas falavam isso? E hoje em dia a gente tem mais claro de que, cara, não é assim. Você não sai na balada e cutuca alguém e fala, gostei de você. Já é alguma coisa de paquera, né? É uma coisa de paquera. Eu, por exemplo, num relacionamento... Todos os meus namorados, fora o Matheus, todos curtiam, comentavam Instagram de outras mulheres e eu achava ruim. E eles falavam que eu era louca de achar ruim. Que não tem nada a ver. Não, que eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Eu falava, gente, você tá me expondo acima de tudo. Tipo assim, você tá basicamente falando para as pessoas, não respeito ela. Porque não é que nem, sei lá, passou alguém e você olha, né? Não é a mesma coisa, é que nem você falou, é mais, é você chegar naquela pessoa. Né? As pessoas acham que a rede social é diferente da vida real, mas, na verdade... A rede social é a vida real. Hoje em dia é, né? O Matheus me paquerou pela rede social. Então, eu queria saber disso. Como é que foi? A gente se conheceu ao vivo, num evento que era de cadeira numerada, e o lugar dele era do lado do meu. Eu sumi do evento, em resumo, bem resumido, tá? Eu sumi do evento, e aí ele ficou com o meu nome na cabeça e me mandou um direct. Mas você chegou a sentar lá, ficou do lado dele? Ou Fiquei, nem? a gente conversou super, ele Aí me você olhava foi embora assim, ó, no fundo do olho, e eu, caraca. Só que o Matheus era completamente diferente nessa época. Entendi. Ele tinha dente de ouro em todos os dentes, um cabelo comprido, loiro, todo bagunçado, usava cheio de estampa. Ele era tipo um personagem, assim. Sei. E eu olhava e falava, nunca me imaginei, tipo, com ele. Com ele. Que loucura isso. E ele já, na hora, já gostou. Assim. Já gostou. E o amigo dele, o melhor amigo dele, que é padrinho do meu filho, inclusive, virou pra mim e falou... Você vai namorar com ela só porque ela chama Chantal e você gosta de um negócio diferente. Eu não acredito. Não, eu ia falar isso, até ficou fácil dele te pesquisar e tal, por causa do seu nome. Porque eu não era conhecida, então não era que, tipo, blogueira. Tá, isso era na época da Chutes, você nem era. Da Chutes, não. E aí, quando você começou a ficar conhecida, foi pelo Snapchat, você falou? Pelo Snap. Você começou forte, assim, no Snap, daí começou a crescer seu Insta? Sabe por que eu comecei a ficar forte no Snap? Porque eu falava que eu não queria casar, não queria ter filho, que a gente tinha que normalizar isso. Mentira. Olha hoje. Palhaça, Quarta cena, Chantal palhaço hoje. na minha cara. Eu casada com a gente trocando ideia de escola dos filhos, tipo, total mãe de família. E eu falava assim, gente... A gente paga a língua, né? Paga a língua. Paga a língua. Mas eu sempre falei que eu queria casar e ter filhos, era um sonho meu. O seu não, então? Tanto é que eu não fiz um casamento, né? Você tava de azul, né? Tava de azul. Hoje eu tenho vontade de fazer uma comemoração maior, com mais amigos e tal. Mas uma comemoração, não me imagino, tipo, entrando, de Grinalda e tal. Não... Mas de branco dessa vez? Talvez. Eu gosto. Talvez fazer uma renovação de votos, assim, sabe? Uma coisa, sei lá. Talvez, quem sabe, 10 anos, daqui 3 anos. É gostoso, é legal renovar, eu acho. Mas eu sempre achei muito legal que você tem uma autenticidade muito forte, assim, né? Tipo, você banca as suas opiniões, suas vontades e tal. E tudo bem também mudar de ideia, né? Isso que é legal. Sim. Tipo, na época, você realmente não estava falando, porque tava, você estava mentindo. Era a sua sensação, né? Mas aí eu queria entender, só com o Matheus que veio essa vontade ou antes já tinha vindo? Não, quando eu comecei a namorar o Matheus, eu falei assim, então, mas eu não quero casar e nem ter filhos, não tenho essa vontade. Eu não acredito que você falou isso pra ele. Sabe o que ele falou? Meu sonho é casar e ter filho. Meu Deus. Nossa, lascou. Ele é tão romântico assim, Ele gente. É muito romântico. Ele é, Fabi, assim... Quando você olha pra ele, você não imagina. Todo ano ele faz pelo menos umas 2 surpresas incríveis pra mim, umas coisas assim... Que fofo. Vai, último aniversário de casamento nosso, eu amo vinho. Pra mim, o melhor presente que você pode me dar é um bom vinho. Bom saber. Tipo assim, não tem outro presente. Você quer uma bolsa Chanel ou um vinho? Um vinho. Que ótimo. E
Eu lembrei da história do grupo da minha bolsa. Que a Não, juro. Não, conta essa, porque é muito boa, sabe? A gente tem um grupo das blogueiras, né? E aí eu fui mudar de casa e a organizer da casa tava arrumando meu armário, meu closet. Aí ela mandou um áudio desesperada. Gente, eu juro, tô. é muito bom. Como era a frase que ela falou? Me dá uma luz. Me dá uma luz, eu tô desesperada, suas bolsas sumiram na mudança. Não tem bolsa Não sua, tem bolsa Chantal. sua, eu tô muito desesperada. Aí eu respondi pra ela, não, é que eu não tenho bolsa mesmo. Você tinha, não tipo, tenho. uma mochila e tipo, uma bolsa. e uma um negócio. bolsa. Você nem liga. Não. Ai, que ótimo, né? Aí, Bem que agora você tá evoluindo, que você manda até no grupo. Gente, comprei uma bolsa. comprei. É um evento pra Eu ela. comprei umas 4 bolsas. Eu tenho 4 bolsas. Já é uma coisa. Não, e o bom do vinho é que se ele te dá um vinho, ele compartilha do momento com você. Se ele te dá uma bolsa... Exato. Né? Eu acho Mas aí o vinho, o que ele fez? Ele me deu uma caixa fechada, trancada. Uhum. Linda. Só que eu tive que abrir porque eu tive que armazenar o vinho corretamente. E aí ele falou assim, essa caixa é só pra você abrir quando a gente fizer 43 anos de casados. Por que 43? Porque os pais dele fizeram 43 anos de casado e eu olhava e falava assim, gente, será que um dia eu vou fazer isso? Porque assim, é muito anos, né? E aí... É muito anos. É muito anos. Eu não consegui não rir dessa. São muitos anos. Eu queria falar, é muito ano, e aí saiu muito anos. Esse é o nome do episódio. Muito anos. Muito anos. Muitos anos. Muito anos. Enfim, e aí... Eu tô chorando, gente. Muito bom. Ciúme. Não tem ciúme, porque é muito anos. muito não, gente. Você abriu a caixa romântica do Matheus, muito anos. Muito anos. E aí, era pra gente abrir só quando a gente fizesse 43 anos de casado. Porque ele lembrou que você falou Que eu fiquei impressionada com os pais dele. E aí, então, isso é um exemplo. Foi a última coisa que ele fez, assim. Então, a gente tem essa caixa em casa, esse vinho, que é só pra abrir lá na frente. Não, gente. Ah, não! Eu menti! Não é dos 43 anos, foi outra história. É daqui a 15 anos, porque eu tava vendo um especialista em relacionamento falar. E ele dizia que se o casal não se separa até 15 anos de relacionamento, depois disso é muito raro de se separar. Gente, tô feita, então. Eu vou Você já fazer tem 19. Arrasou, não separa nunca mais. Amei. Diz que, né, que é muito raro, é muito difícil. Tipo, Porque já passou por já várias passou fases. tudo, tal, então já meio que... Ai, lógico que amei acontece, isso, né? amei. Então ele falou, quando a gente fizer 15 anos, vai que é um comemorar. marco, a gente vai comemorar tomando esse vinho. Melhor, porque com 43 acho que o vinho já ia passar do ponto. é. Não ia estar bom. Por isso que eu pensei, eu falei, não, 43 foi outra história, alguma coisa que ele também... Entendi, que ele vai falou. fazer. E ele faz muita coisa romântica, assim. Eu nunca fiz nada pra ele, porque eu não sou romântica. Você tem esse jeito, você fala, né? Que você é mais fria, entre aspas, né? Eu nem consigo fazer um negócio romântico. Quando eu tento, não dá certo. Sério? Aí vira engraçado, vira uma história engraçada. Ou eu estrago a surpresa. Uma vez eu fiz um aniversário surpresa pra ele, ele chegou falando, já sei que tem um aniversário surpresa, porque eu já vi o cara passando com bolo ali na garagem. Não acredito. Aí eu, tá. Não, e você sabe que olhando, assim, o Matheus, eu vejo por você, assim, né? Eu não tinha essa impressão dele ser carinhoso, dele ser romântico e tal. Só que quando ele virou pai, eu lembro que eu vi, assim, o começo e tal, e você mostrando ele sendo super pai, eu olhei para ele com outros olhos, assim, falei, gente, olha como a gente, sei lá, olha a pessoa e não imagina como ela é, e de repente... Ele é tatuadão, tem cara de malvado, então, né? É isso que é doido. Bad boy, sei lá. E aí depois, obviamente, conhecendo ele, conversando com ele, eu vi que ele é super, assim, super gentil, assim, não tem nada do que a gente imagina, né, antes de conhecer. É muito doido. Nossa, 19 anos, Fabi. 19 anos juntos a gente vai fazer. Eu tô um pouco impactada. A gente tá casado há 11 e 19 junto. E aí eu lembrei de uma história, a gente falando desse negócio de vocês no começo. Eu sou mega ciumenta e eu acho que é muito mais por mim do que por ele, assim, porque ele... Óbvio, a gente começou muito cedo, então ele me dava motivos, né? Tipo, porque não me dava motivo, tadinho. Ele É a muito fase bom. matura. Mas ele era muito moleque, e eu também. Gente, eu conheci ele, eu tinha 16, ele tinha 21. Tipo assim, muito nova. Eu fiz 17 logo que a gente se conheceu. Daí ele foi viajar para a Itália no intercâmbio, quando a gente estava 6 meses de namoro. E aí a gente assim, não, a gente vai ser fiel, a gente é namoro super sério e tal. E daí, assim, sei lá, na semana dele ir, eu olhei para ele e falei... Olha, acho o seguinte, a gente tá namorando, a gente tá tal, só que assim,
se acontecer alguma coisa lá ou acontecer alguma coisa aqui, a gente não precisa ficar sabendo. E quando você voltar, a gente retoma 100% fiel, etc. Dele, oi, olhou pra mim, tipo, como assim? Ficou meio incomodada. Eu falei, ué, ele lá, eu nunca ia ficar sabendo de nada. Eu aqui, se eu fizesse qualquer coisa, não tem nem falando de você fala uma ficar. coisa dessa até pra se proteger, né? Porque, se ele fizer alguma coisa, Pode tudo ser. bem, eu deixei. Pode ser, mas também eu fiquei pensando em mim aqui, porque eu ia sair com as minhas amigas, eu não queria me sentir presa, entre aspas, não necessariamente para ficar com alguém, mas, tipo, conversar, entendeu? E eu era muito nova também. E aí eu pensei, eu tô em desvantagem, porque em São Paulo é um ovo, né? Todo mundo meio que se conhece, e lá eu não ia saber de nada. E aí eu não gosto dessa coisa de, tipo, sabe, ser feita de palhaço, entre aspas, vai que acontecesse alguma coisa, enfim. E eu falei isso pra ele, eu lembro que ele ficou, tipo, meio incomodado, assim, mas acho que ele achou maduro da minha parte e deu super certo, porque a gente nunca falou sobre, tipo assim, a gente continuou se falando todos os dias, super, assim, se gostando, namorando, e depois que ele voltou, aí sim a gente ficou 100% sério desde então, assim. Mas eu acho que numa situação dessa, ainda mais novinha, né? E ele novo, tipo, Então, putz, melhor... Eu também não queria que ele se sentisse preso. Talvez, se eu não tivesse feito isso, talvez... Teria dado ruim o teria relacionamento. dado ruim. Olha que louco. Mas eu achei que eu tive que atingir um nível de maturidade ali, porque é difícil pra mim. Eu sou aquela pessoa que tem ciúme, assim, sabe? Eu não sou ciumenta de, sei lá, fazer barraco, essas coisas, mas eu tenho... O que te deixa ciumenta? Cara, Dá um exemplo que você fala assim, ligo... Eu não gosto de mulher folgada, assim, que vem falar e fica falando, etc. Eu não gosto disso. E o Bruno, ele tem uma turma, eu não sei como é que é o Matheus, mas o Bruno tem uma turma de meninos, de homens, hoje homens, né? Na época eram meninos. Que ele era o primeiro que ficou mais sério, e a gente foi o primeiro a casar da turma. Então, os meninos, eles iam em micareta, eles iam em Carnaval de Salvador, eles iam em tudo lá. E eu lembro que eu ficava desesperada, tensa, assim, do tipo... Cara, porque a gente era muito novo, acho que essa é a questão. Depois eu fui evoluindo e perdendo, né, mais esse ciúme. Mas na época eu ficava muito desesperada disso, dele olhar os amigos, curtindo a vida, etc. E falar, eu quero isso, sabe? E aí eu ficava muito tensa por isso, mas ao mesmo tempo ele sempre me deu segurança, no sentido de, tipo, eu te amo, tô com você por escolha, ninguém me forçou a estar aqui, né. Então eu lembro que eu era mais ciumenta e mais imatura, óbvio. Então, eu, assim, já chequei e-mail, já olhei, sabe? Mas aí eu acho que era isso, era muito mais eu sendo assim do que ele. E aí você entra, assim, quando você checa, eu não aconselho, você começa a ver coisas que você nem quer ver, sabe? Então, você vê coisa do amigo, sabe coisa assim? Que você não quer saber. Tipo assim, eu tô olhando para ver coisa dele, de repente vejo... E aí eu percebi que não era legal. E aí, obviamente, sempre falei para ele depois, me arrependi. E perde a razão também, né? Porque, assim, é muito melhor, se você está desconfiada de alguma coisa, perguntar do que ir lá e, tipo, checar sem a pessoa saber. A gente faz isso, eu e o Matheus. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, Fala, né? Exato. Eu já teve, raras vezes, assim, mas já teve situação de eu falar, posso ver um negócio no seu celular rapidinho? Tipo, sei lá, passando... ele abrindo algum direct, aí eu vi que tinha um direct de alguma pessoa que eu não conhecia. Deixa eu entrar e ver. Aí, quando eu vou ver, é tipo a pessoa perguntando, da onde é o negócio? Aí ele, da minha marca, se quiser tá nesse link, sabe? Tipo, isso, respondendo, trabalhando. Não, eu também já quebrei a cara, assim, tipo, eu vi que o Bruno começou a seguir uma menina, assim, aí eu... Quem que é essa menina que você começou a seguir? Era uma menina que tinha entrado na empresa dele, tipo assim, acabou de começar a trabalhar, ele começou a seguir a menina. Não tinha nada, sabe? Então, é aquela coisa que é melhor perguntar. Se eu não tivesse perguntado, talvez eu ficasse pensando caraminhola na minha cabeça. Depois eu conheci a menina. Concorda que se ele fosse fazer qualquer coisa, ele não ia seguir no Instagram? Exato. Não, às vezes tem uns que não pensam muito, né? Tem uns que não... Mas eu acho que os que sabem... Esse que é o negócio. Eu acho que quem faz, sabe fazer, né? Sabe fazer bem feito e tal. Né? Então, é isso que eu acho. Acho que ele não seguiria, né? Deus me livre. Tem até uma pergunta aqui, Fabi, que se encaixa com isso, que foi da Cíntia, que ela pergunta para vocês se vocês acham que quanto maior a liberdade, maior o risco para uma futura traição. Nossa, eu acho o contrário. O que você acha? Depende da liberdade, né? Porque hoje em dia tá meio na moda esses negócios desses casais que ficam... sabe? Ah, tá, suruba. Eu sempre falo isso. Não, a gente não tá na Globo, pode falar. Porque eu não sei, eu tenho visto muito rolando essas coisas. Trisal, fez homenagem, vai na festa de sei lá quem. Eu também tenho visto muito isso. Muito. Então, eu e o Matheus, a gente sempre olha e fala assim, tem que ter muita maturidade mesmo, porque a chance da pessoa perder a noção, né? Por quê? Se eu posso ficar com alguém junto com meu marido...
e um dia eu saio sem ele e eu conheço alguém, ele não vai ligar que eu fique. E aí isso pode ser uma traição e acabou o relacionamento porque você perdeu o... Isso eu concordo 100%, concordo. Mas é a liberdade do tipo assim, vai sair com os amigos, vai fazer... na minha opinião... meu pai falou uma coisa que eu acho sábia. Meu pai tem umas coisas sábias, assim, de relacionamento, apesar dele ter casado 5 vezes. Eu acho que ele teve bastante experiência. Ele fala assim, precisam existir barreiras invisíveis. As barreiras, elas existem, mas elas não podem estar lá aparente, na cara da pessoa, porque a pessoa vai se sentir presa. Mas as barreiras invisíveis, o que é? A pessoa, você solta a pessoa e a pessoa vai querer voltar. Porque ela vai dar valor. Ela vai sair, por exemplo, Bruno, pode sair com seus amigos tranquilo, né? Não é pode, né? Porque não é uma coisa tipo, eu posso sair, não é assim. Mas é tipo, eu tô pensando em tal coisa. Eu falo, vai e tal, porque ele sabe, que nem você falou, eu confio no meu taco, eu acho que ele vai dar mais valor pra mim, sabe? Tipo, ele vai lá com os amigos dele, etc, e vai falar, eu queria estar no sofá vendo seriado com a Fábio, sabe? Coisa assim. Eu acho que nesse sentido a liberdade, não sei você, mas eu acredito nela como sendo positiva. Assim, eu e o Matheus, a gente se dá muita liberdade, a gente tem muita noção do que ir fazer. Tipo assim, eu não vou, sei lá, qual é um lugar que rola muita paquera, não sei. Não sei também. Já faz muito tempo. Não vou num lugar que é propenso a rolar, tipo, mas, por exemplo, se suas amigas vão fazer uma viagem para Mykonos, só mulheres, aí você vai. Eu nem tenho vontade, sabia? Então, depois de ser mãe, né? Eu nem tenho. Se eu for para Mykonos, eu quero ir com meu parceiro. Entendi. Quero ir com o Matheus. Eu tenho vontade de viajar com as amigas, mas talvez Mykonos seria um lugar que eu ia querer ir com o Bruno também, né? Mas... Não, mas eu tô dando exemplo, sei lá, despedida de solteira de uma amiga sua. Putz, eu não curto muito. Eu acho que é porque, não sei, eu acho que é muita função, assim, sabe? Então vamos beber, então vamos sair, então vamos balada e tal, e coisa. E, tipo, não sei, não é o que eu mais amo fazer. Mas você acha que a ocasião faz o ladrão, assim? Não, eu acho que tem ocasiões que facilitam muito. Não é tipo, se for trair, vai trair até na farmácia. Farmácia, você não tá no ambiente ali como é que fala? Eu concordo com você. Você não tem vontade de paquerar, não tem outras pessoas beijando. Você não tá bêbado, você não tá... Entendeu? Aí você tá numa balada, um monte de gente bonita, que ninguém deixa de ser bonito que você tá casado, né? Você bebe e tal. Então, e aí rola um negócio... Por exemplo, Matheus... fez uma viagem para Miami e foi para uma balada. Falei, vai e tal. Mas amei? Não amei. Impedi? Foi legal sentir isso? Não, né? Tipo, não impedi. Não é que eu fiquei com ciúme, mas tipo assim, putz, se der uma cagada, é a nossa família inteira que vai romper, sabe? É uma coisa muito grande que vai acontecer. Então, eu falo, putz, para que um lugar que facilita? Nunca vou falar não vá. E a gente tem essa noção, a gente acaba não indo para esse tipo de situação, né? Tipo, Matheus, vou com as minhas amigas no carnaval em Salvador. Não vou. Não, isso também acho que é too much, né? Careta, não sei o quê, todo mundo se beijando, aquele negócio. Não vou. E ele não vai também. Não, aí seria um lugar que eu falaria, não, amado. Também. Aquela frase, né? Tudo não terás. Mas ele não é de turma, porque, por exemplo, o Bruno é de turma e eu também. E aí tiveram, né? Agora, graças a Deus, todo mundo... O último casal tá casando agora. Mas teve muitas despedidas de solteira que, assim, eu não tinha como não ir e ele não tinha como não ir. Mas olha que maravilha. A turma do Matheus é viciada em carro ou aventuras no meio da mata. Então as despedidas foram isso. Gente, e eles não casam, assim, não fazem tipo casamento, tal, se junta, tem filho, não tem... Então, não tem despedida de solteiro. Maravilhoso. As viagens que ele faz sozinho é tipo, sei lá, vou pro Pantanal acampar do lado de um jacaré, juro, literalmente. A gente tá aqui acampar, tem um jacaré aqui do lado, então a gente vai fechar o negócio. Ou eles vão pra corrida de carro... oficina, eles vivem esse mundo que, tipo assim, não tem nem como eu ficar com ciúme, sabe? Quando ele vai sair. Então, a gente deixa bem livre, assim. Teve uma época que a gente tava saindo muito separados, muito. Porque eu falava assim, você não tem paciência para ir nesse lugar comigo? Ou para... Tipo, encontro de amigas, jantar, essas coisas. Eu vou sozinha, não tem problema. E vice-versa. Eu falava, não vou na oficina. Ficar lá o dia inteiro na oficina, esquece. Então, a gente ficou uma época saindo... A gente teve, tipo, uns 6 meses, assim, que a gente saiu muito separado. Mas todos esses programas, assim, que não... Sei, que não gera esse desconforto. Mas eu penso assim, que nem você. Eu super falo assim, vai, tranquilo e tal. Só que, obviamente, o que você preferia? Você amou? Não amou, né? É isso. É muito isso. Quando ele foi pra balada, gostar? Não gostei.
Não amei. É. Fiquei tranquilona? Não fiquei. Mas fiquei preocupadíssima? Não fiquei também. Dormi, acordei no dia seguinte, peguei o celular, fui ver, né, se ele mandou mensagem. Ele, já tô em casa, não sei o quê. Essas coisas. Sei. Quer pôr um áudio? Vamos. A gente vai agora para um áudio de seguidora. Ó, não esqueçam. Eu nem falei nada, gente, eu sou muito ruim. Eu tenho que falar que vocês têm que seguir o fab.talks no Instagram. E tem no Spotify e tem o videocast no YouTube, né? Gente, eu tô aprendendo ainda que esse negócio é muito 360. Então, sigam todas essas redes. No YouTube é no meu canal, Fabiana Justus, e no Instagram tem o Instagram só do podcast. E a ideia é que vocês compartilhem com a gente para poder participar do nosso bate-papo. Então, a gente recebe áudios. Hoje eu estou abrindo no meu Instagram, mas eu vou começar a abrir também no Fab Talks para vocês mandarem especificamente para a gente poder trazer para o bate-papo e vocês poderem pedir conselhos, essas coisas. Fabi, preciso da sua ajuda, do seu conselho. Porque eu sou uma pessoa muito ciumenta e não sei mais o que fazer. Minhas amigas me acham louca, mas eu vou te contar a história. É o seguinte, já peguei meu marido mentindo algumas vezes pra mim, que estava em algum lugar, mas estava em outro. Enfim, isso gerou uma desconfiança enorme. Óbvio, né? E aí, eu consegui acesso dele ao buscar meu iPhone, sem ele saber, ele não sabe de nada. Então eu tenho acesso à localização dele 24 horas por dia. E não contente com isso, eu ainda às vezes vou no bar onde ele falou que tá, atrás dele, espiando, né? Porque ele não sabe. Vendo com quem ele tá, se ele realmente tá lá, se ele não tá. Se ele não tá, é uma briga, né? Mas, já minhas amigas me acham louca, porque eu já fiz até a minha irmã ir atrás dele no bar, pra ver se ele tava lá com quem ele falou que ele tava. Mas é isso, eu não sei o que eu faço, me ajuda, como que eu faço pra confiar no meu marido de novo? Nossa, tenso, né? Tenso. É o que eu falei, eu não viveria assim, porque é você viver numa prisão do seu próprio ciúme, né? Concordo. Eu realmente tentaria ver, a pessoa me dá motivos mesmo, porque se o cara... Por que ele mentiu um lugar que ele ia? Realmente, também ficaria com ciúmes. Eu não acho que ela não tá... Não, tipo, que ela tá com ciúme errado. Eu acho que às vezes a pessoa... pessoa mente também... Às vezes a pessoa não sente essa abertura, por exemplo. Não necessariamente porque ele mentiu, ele tá traindo ela, mas às vezes ele não sente abertura de falar o que ele quer fazer, porque ela não dá essa abertura para ele no sentido assim... Putz, se eu falar que eu quero ir tomar uma cerveja no bar com meus amigos, eu vou ouvir, vou não sei o quê. Então, eu acho que tem que ter abertura, talvez, do lado dela. Não sei se você concorda comigo. Tipo assim... Sei lá, sentar com ele e falar, por que você mentiu? Exatamente, qual que é a razão da mentira? Porque a mentira começa a quebrar o vaso, né? Sim. E a confiança, ela é difícil de ser conquistada, e na hora que você quebra um pouquinho ela começa a ficar machucada, e aí vira uma bola de neve. Mas eu acho também, eu estou falando isso por mim até, quando eu era mais ciumenta, às vezes o Bruno... Quando a gente era mais novo, né? Tipo, tô dizendo assim, não era mentira, tá? Mas era aquela coisa assim, sei lá, vou dar um exemplo. A gente vai na casa do fulano, aí eles contrataram uma bandinha. E aí ele não me contava da bandinha. Mas por quê? Porque às vezes eu ia ficar pé da vida. Mas aí se tem bandinha vai ter festa, vai ter mulher, sabe essas coisas? Sim. E tipo, daí quando eu percebi também que eu era muito brava, muito ciumenta demais, etc., eu comecei a tentar, tipo, abrir um pouco a cabeça, assim, no sentido de... Vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo, né? E aí ele também parou de ter essa necessidade de falar meias verdades, né? Não seriam mentiras, mas tipo meias verdades para mim, sabe assim? Eu acho que primeiro no caso dessa seguidora, ela tem que ver o que ele mentiu, né, de lugar que estava, para ver se era grave ou se era essa falta de liberdade. Exato. Se for algo grave, realmente as atitudes dele foram um gatilho para ela ser ciumenta. E aí, o que eu sugiro? Ou tentar fazer uma terapia e reverter isso, uma análise, ou, cara, porque marido sair fora não é namorado, né? Ou sair fora do relacionamento, sabia? Porque se a vida for uma só, eu não acredito que seja, mas se for, eu não gostaria de viver nessa prisão. Porque a gente escolhe. Eu estou escolhendo viver num relacionamento que eu tenho que ficar seguindo, que eu tenho que ficar pesquisando, que eu tenho que ficar vivendo em função da verdade do outro, né? Então, assim, difícil. É difícil aconselhar sem saber a fundo a história, mas eu acho que eu concordo com a Chan que isso não é maneira de viver, assim. Não tá legal. Você não tem que perder seu tempo, ficar seguindo seu marido. A localização até, eu não sei, a localização pode ter uma questão de segurança e tal, mas ele não saber que você tem a localização dele é meio tenso, né?
Tipo assim, uma coisa é os dois terem a localização por segurança, Segurança. etc. A gente vive num mundo doido. Mas, assim, você tá meio que stalkeando o seu próprio marido. Então, pensa bem se vale a pena, né, viver dessa forma. É. E aí, já que é um relacionamento que você quer preservar, se for um relacionamento que vale a pena, que nem a Xê falou, uma terapia, alguma coisa assim para te ajudar, né? Exato. Oi, Fabi, tudo bom? Bom, vamos lá. Nem sei por onde começar o meu problema. Dizem que quando você casa com o marido, você casa com a família, né? Eu acho que o meu problema é literalmente isso. O que acontece? Desde que eu comecei a namorar, né, o meu atual marido, eu percebi que ele e a mãe dele, no caso a minha sogra, tinham uma questão um pouco peculiar, assim. Eles gostam de se cumprimentar com um selinho. Eu confesso que quando eu era criança, eu acho que eu tenho uma vaga lembrança da minha mãe me cumprimentar assim, mas assim, eu tinha 3, 2 anos, por aí, sabe? Mas ele segue até hoje, com 30 anos nas costas, cumprimentando a mãe com um beijo. No começo, achei que era implicância minha. Depois, eu acabei conversando com algumas amigas e todo mundo achou isso um pouco peculiar demais, sabe? Eu não diria que eu sinto ciúmes da minha sogra, mas, assim, eu acho um pouco inconveniente essa situação, entendeu? Eu chego na casa da minha sogra e ele dá um beijo nela, entendeu? E depois um beijo em mim. E, assim, eu já cheguei até a tentar abordar esse assunto com ele, mas eu fico sempre sem graça. Eu não sei muito bem como falar com ele, se eu devo falar com minha sogra, se eu devo pedir para ele falar com a mãe dele. E eu queria muito um conselho. E agora vai um PS. Eu casei com ele um tempo atrás, né? Nós somos casados agora. E quando eu estava passando e selecionando as fotos de casamento, vejo ao fundo, na hora da valsa com a mãe, ele dando um beijo na minha sogra. Difícil, né? Gente. É que essa opinião, talvez eu vá ser polêmica, mas eu acho horrível beijar a boca da criança. Eu também. Desde pequena. Eu também. Eu acho horrível não isso, beijo, gente. Não beijo. Às vezes as meninas querem, assim, até, tipo, escapou, tá bom, mas eu não sou aquela pessoa que fica dando beijo na boca. Não, o Pipo direto me pede pra beijar na boca. Ai, mãe, deixa eu te dar um beijo na boca, por favor, porque eu não posso. Mas eu acho que já é uma outra fase também. Sei. Meio que aquela coisa de Édipo lá, enfim. Freud explica, né? E eu tenho muito esse diálogo com ele. Mas, assim, eu acho muito estranho. Sabe por quê? Primeiro que um dos meus maiores medos é que meus filhos sofram qualquer abuso. E se em casa os pais dão um beijo na boca, ele entende que o adulto pode dar um beijo, que é normal. Ai, nossa, é verdade. Que o adulto pode dar um beijo na boca da criança. Então, eu fico com muito medo disso, sabe? E outra, eles passam por uma fase dessa coisa de Édipo, como que é isso? Complexo de Édipo. Complexo de Édipo, de se apaixonar pelo pai, pela mãe. Então, se eu ainda endossar isso, né? Porque o beijo, ele é na boca, ele é estritamente reservado para relacionamento, uma conotação até um pouco sexual. Então, eu realmente não gosto. Nunca vejo bem, assim, a mãe beijando a boca do filho. Eu não consigo. Sei. Eu acho muito estranho mesmo. Sempre achei, se meus pais me dessem beijo na boca, eu ia olhar pra eles hoje e ia falar, gente, por que vocês fizeram isso comigo? Vocês estão doidos? Que isso? É tipo, Engraçado, invadindo a minha também não privacidade. gosto, também não gosto. E Quem disse que muita eu queria gente gosta, né? Quem disse que eu queria beijar vocês Não, e na tem boca da gente criança? Nem sabia o que eu tava fazendo. Vem cá, tem gente que beija e, tipo, segura, né? Não é só Ai. aquele selinho, é tipo... Nossa, não gosto, gente. Aí fala, não, gente, me pelo amor de julguem, Deus. me cancelem. Mas eu tô igual, eu, tamo assim, junto no cancelamento. Seremos canceladas. Não, mas eu não acho que tem muita gente que pensa como a gente. No meu caso, eu não levo, assim, pra coisa de conotação sexual, mas eu acho esquisito, assim. Eu acho que, tipo... Não precisa, sabe? Beija a bochecha, abraça. Eu sou, assim, extremamente carinhosa. Abraço, beijo o dia inteiro. Mas na boca, eu acho que... Eu concordo com você. Não... Eu me sentiria invadida se eu visse hoje fotos dos meus pais me beijando na boca. Eu me sentiria assim. Então, é isso que eu penso, né? Eu faço com os meus filhos o que eu gostaria que fosse feito para mim. E eu não gosto. Então, eu sei lá, eu acho muito esquisito. Já começa o problema por aí. Mas, continuando... Gente, você é casada com seu marido. Não, pelo amor de Você Deus. conversa com ele. Você tem que ter essa liberdade de conversar. Olha, deixa eu te falar. Eu não adoro gosto. sua mãe. Não é um problema com ela. Eu só realmente acho estranho ver meu marido beijando na boca da minha sogra. Entendeu? Vamos conversar sobre isso? Não, e esse negócio que ela falou, ele beija a sogra, depois beija ela. Não, esquisito. Muito. Épocas de Covid. Fala assim, fala com a sua mãe que épocas de Covid não rola, de você Mas ficar imagina beijando se ele cresceu a vida inteira fazendo isso. Nossa, gente, como que ele não percebe, né, também?
É difícil, mas é isso, não é culpa dele. Manda o programa pra ele. Fala assim, olha, uma menina contou um caso parecido que eu lembrei da sua mãe. Olha só a opinião das meninas. Mas aí vai ouvir a voz dela. Vai ouvir a voz dela. Corta a parte da menina a parte da voz. E a Fala, gente olha, elas estão falando de uma menina que é casada e que o... Ai, gente, não posso sei. falar uma história que eu ouvi? Gente, mas é muito cabeluda, pode falar? Gente, eu ouvi de um advogado, tá? Tipo, não é que me contaram. O advogado cuidou desse caso. Gente, sério, eu não sei nem se eu vou falar. Eu amo a fofoca, agora você vai ter que falar, senão eu vou passar mal. Não, mas é sério, eu juro por tudo. Eu quase vomitei quando eu escutei, tá? Se prepara. A menina chegou pro advogado e falou assim, eu preciso... Uma mulher, né? Desculpa. Eu preciso de uma ajuda, etc. Eu preciso muito te mostrar um negócio, eu preciso entender o que eu vou fazer. Advogado de separação, divórcio, essas coisas. Ah, tá bom, tudo bem, mas por quê? Não, porque meu marido tá me traindo e tal. Daí... Calma, eu tô muito sem graça de falar essa história, porque é bizarra mesmo. Aí... meu marido tá me traindo e tal. Daí ele falou assim, não, tudo bem. Ela falou assim, eu tenho um vídeo... Aí eu vou passar o vídeo para você, tá bom, tá bom. Aí passou um vídeo, porque ela tinha contratado um detetive para ir atrás, etc. E o cara, tipo, tá acostumado a ver isso. Então ele tava normal, né? E ela tava muito séria. E ele assim, tá, tudo bem, vamos ver. Aí ele foi ver, era uma mulher mais velha, no motel com ele, entrando no motel com ele. E aí ele falou... Era a mãe dele. Do advogado? A mãe... Não! Já virou uma novela mexicana. Calma aí. Não, era a mãe do marido. Eles iam no motel? Ele estava tendo um caso com a própria mãe. Olha essa história. É bizarro que você falou disso, eu lembrei, é horrível, eu falei pra você que é horrível. Mas, sério, é bizarra essa história. É bizarra a história. Então, a menina estava, tipo, desesperada porque ela pegou essa cena. A mãe era uma mãe dessas, tipo, jovem, bonitona, sei lá. Nossa, gente, que coisa mais... É horrível. Mas, assim, a gente pensa que não acontece, acontece. Então, assim, eu concordo com você, não precisa estimular, não. Não precisa estimular Credo, isso, gente, não, pelo amor de Deus. Horrível. Desculpa, eu sei que essa história é perturbadora. Não, mas o melhor foi Chantal. É o advogado. A mãe dele do advogado. Tipo, daí o advogado descobriu virou uma novela mexicana, né? Tipo, mas seria melhor. Muito melhor, pelo amor de Deus. Seria uma história um pouco mais normal, né? Só coincidência. Nossa. Mas, enfim, a história é bizarra, eu sei. Desculpa ter trazido isso hoje aqui. Agora a gente vai encerrar aqui o podcast, foi muito gostosa. O nosso bate-papo eu amei, assim. Tem que fazer parte 2, que era muito assunto. Muito parte 2, de repente outro tema, porque a Chantal, gente, ela é desenrolada, ela fala de qualquer tema. Então, com certeza, eu vou querer você aqui de novo. Opa, eu amei. Prazer. E é isso. Agora eu vou partir para um quadro que é especial só no Spotify. Então, se você segue o podcast no Spotify, você ouve esse quadro que chama DR, que eu faço perguntas de bate-bola rápido com um convidado, que é direto e reto. Então é isso. Obrigada pela audiência aí e até o próximo vídeo. Obrigada.